Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então vamos lá para mais uma aulinha sobre o aparelho locomotor. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre o sistema muscular e vamos dar uma ênfase maior aí nos músculos estriados esqueléticos, que são os músculos de contração voluntária. Tudo bem? A gente vai estar analisando aí os tipos de contração, que são no caso a concêntrica, a excêntrica e a isométrica. Também vamos estar analisando a questão dos tipos de fibras musculares, que a gente tem aí tipo 1, tipo 2, no caso da tipo 2 tem a tipo 2A, tipo 2B, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto, para que a gente possa na sequência falar sobre o sistema esquelético, e aí a gente completa o aparelho locomotor. 640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas. A máquina perfeita dispara pelas ruas da grande cidade. E quem poderia detê-la? Um esqueleto leve como alumínio, resistente como aço e 4 vezes mais forte que o concreto. Somos um espetacular produto de engenharia, por dentro e por fora. No centro de tudo, o coração. É a nossa sala de máquinas. Bombeia sangue através de 96 mil quilômetros de veias e repete a operação 40 milhões de vezes ao ano. E o mais espantoso, somos 7 bilhões de exemplares, únicos, nenhum igual ao outro. Então, turminha, sobre os tipos de contração, temos aí então, relacionados ao músculo estriado esquelético, 3 tipos de contração. Então, no caso, contração concêntrica, que é um encurtamento do músculo durante a contração. A contração concêntrica, a origem do músculo e a sua inserção se aproximam. Temos a contração excêntrica, que é o aumento do comprimento total do músculo durante a contração, quando ocorre o alongamento desse músculo. E a contração isométrica ocorre quando o músculo se contrai e produz força. E aí não existe alteração no ângulo da articulação. Vamos imaginar então um exercício para bíceps. Para começar, posicione uma barra W no suporte de um braço tipo Scott. Então, apoie os braços no banco e segure a barra com os cotovelos estendidos e com as palmas das mãos viradas para frente. Mantenha os ombros fixos no topo do banco e a coluna alinhada. Esta é a posição inicial do exercício. Agora, suba a barra até próximo dos ombros, flexionando os cotovelos com a força dos bíceps. Segure a contração máxima no topo do movimento e então desça a barra controladamente até os cotovelos ficarem estendidos. Utilize o suporte do banco para deixar os ombros imóveis e isolar o esforço feito com o músculo do bíceps durante todo o exercício. Você está lá fazendo a rosca direta ou rosca Scott. Em relação ao bíceps, quando você aplica força e sobe o peso, você está na fase concêntrica para o bíceps. Quando você desce esse peso, você está na fase excêntrica em relação ao bíceps. E quando você aplica força e mantém, aí você está na fase isométrica. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddy's the
He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads got him. Bom, e os músculos estriados esqueléticos? Assim como a gente já falou anteriormente, os músculos estriados esqueléticos são os músculos de contração voluntária. A maior parte dos músculos esqueléticos é voluntária, ou seja, se a gente parar para pensar, o movimento ocorre de acordo com o nosso pensamento. E aí as mensagens são enviadas através do sistema nervoso. E aí esse sistema nervoso ele faz com que a musculatura realize a contração. E na verdade os músculos são camadas sobre camadas de tecido muscular. E aí eles cobrem toda a estrutura dos ossos. E eles se encontram debaixo ali da nossa pele. Senta que lá vem a história. O esqueleto humano é uma estrutura articulada constituída por 206 ossos. Ele serve de local de fixação dos músculos esqueléticos no corpo. No total, existem 3 tipos de músculos: o esquelético, o cardíaco e o liso. Vamos ver agora um desses músculos, o esquelético. Os seres humanos possuem mais de 600 músculos esqueléticos, responsáveis por praticamente todos os movimentos voluntários do corpo. Eles nos permitem realizar atividades que vão desde andar até expressar sentimentos. Sentimentos que muitas vezes podem ser violentos e outras vezes sublimes. O músculo cardíaco forma as paredes do coração, um órgão com várias cavidades localizado no centro do tórax. Sua função é bombear sangue para o corpo, levando nutrientes e oxigênio para as células. Uma parede muscular, chamada septo, divide o coração no sentido de seu comprimento em 2 lados, direito e esquerdo. Válvulas dividem cada lado em 2 câmaras, um átrio e um ventrículo. Agora faremos um passeio e entraremos na veia cava superior. Estamos no interior do átrio direito. Adiante, vamos passar pela válvula tricúspide. Chegamos ao ventrículo direito. Vamos subir, passar pela válvula pulmonar e adentrar a artéria pulmonar.
No interior dos pulmões, o sangue venoso é enriquecido com oxigênio, transformando-se em sangue arterial. Inicia-se o caminho de volta para o coração através das veias pulmonares. Entramos no átrio esquerdo, atravessamos a válvula mitral, chegamos ao ventrículo esquerdo. Passamos pela válvula aórtica e seguimos pelas diversas artérias e arteríolas até os capilares que irrigam os vários tecidos do corpo. O músculo liso, que compõe a parede das arteríolas, pode contrair ou relaxar, permitindo a diminuição ou o aumento do diâmetro desses vasos. Isso permite controlar a distribuição do fluxo sanguíneo pelos diversos tecidos do corpo em situações fisiológicas distintas, tais como o repouso ou o exercício intenso. Além da parede dos vasos, os músculos lisos também compõem a parede de todo o tubo digestivo, desde o esôfago e estômago até o intestino delgado e o grosso. As contrações em ondas ou peristálticas da musculatura lisa permitem deslocar o alimento digerido desde o estômago até o intestino grosso. Ao longo desse trajeto, o alimento é digerido e a água e os nutrientes são absorvidos pelo organismo. Vamos estudar, neste momento, a estrutura e funcionamento da máquina contrátil dos diversos músculos, iniciando com o músculo esquelético. As células musculares esqueléticas prendem-se a tendões e, através destes, fixam-se aos diversos ossos do esqueleto. Cada músculo é formado por um conjunto de fibras circundadas por tecido conjuntivo e adiposo. Devido às suas dimensões, as células dos músculos esqueléticos são também chamadas de fibras musculares. Medem cerca de 100 micrômetros de largura e podem ser muito longas. E as fibras musculares, né? Já que estamos falando aí dos músculos estriados esqueléticos, nós temos aí as fibras musculares. Então, basicamente, a gente tem alguns tipos de fibra. No caso, a gente tem a primeira aqui, são as fibras vermelhas, fibras tipo 1 de contração lenta. Elas são aquelas fibras que a gente recruta quando a gente vai realizar aquelas atividades de longa duração e baixa intensidade. Uma caminhada ao supermercado, as atividades rotineiras ali de longa duração, varrer uma casa. A gente está recrutando alguns desses tipos de fibras também. Porém, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em corrida de longa duração e baixa intensidade. Ali é aquele trotezinho que a gente vai dando, moderado, controlando ali. Esse tipo de fibra, né, que a gente recruta nessa situação. Então, o que ela utiliza? Ela utiliza o sistema de energia aeróbico. A contração muscular dela é lenta, tem alta capacidade oxidativa. A coloração dela é avermelhada pela maior entrada de oxigênio, tá? E altamente resistente à fadiga. Então, diferentemente da fibra muscular tipo 2, que é aquela lá que quando a gente dá aquele sprint, a gente recruta aqueles tipos de fibras que é de alta intensidade, né, e curta duração, a gente já fica ofegante. No caso dessa daqui, ela tem por característica a resistência. E se a gente for pensar em atletas relacionados a esse tipo de fibra, a gente tem aí os atletas maratonistas principalmente.
εκπροσωπώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. E os tipos de fibras musculares tipo 2, aquelas fibras de contração rápida, não é? Então, como a gente falou aí anteriormente, é a fibra que utiliza o sistema de energia anaeróbio, diferente da tipo 1 que usa o sistema de energia aeróbico, né? Esse aqui é o anaeróbio. Então, o que acontece? A grande capacidade de contrair rapidamente. Então, curta duração, alta intensidade. A coloração dela é mais esbranquiçada. Ela tem alta índice de fadiga. Então a gente tem a fadiga muscular mais rápido, né? Pela pouca entrada de oxigênio. Em relação logicamente às tipo 1. E elas geram os movimentos mais rápidos, mais poderosos. Potência, velocidade. É quando a gente realiza ali essas atividades de explosão. Então é tipo 2. E a gente ainda tem a tipo 2A, que é aquela rápida glicolítica oxidativa. Ainda tem a tipo 2B. A diferença dessas fibras é que elas vão se alterar de acordo com o estímulo, com o tipo de treinamento que a gente aciona elas. Então essa é a grande diferença. Aqui nós constrói fibra, fibra, fibra. Aqui nós constrói fibra, não é água comum. Aqui nós constrói fibra, fibra, fibra. Aqui nós constrói fibra, não é água comum. Mas então, quando a gente pensa em atletas que recrutam esses tipos de fibra, a gente pode ter alguns exemplos aí, como velocistas, né, que são um grande exemplo. A gente pode ter aí atletas que trabalham com esportes de força, no caso fisiculturistas, é um exemplo. Então a gente tem essas características aí. Como ocorre a contração muscular? A contração muscular ocorre quando a gente tem um encurtamento da linha dos sarcômeros. A linha dos sarcômeros, aí a gente, como tem um exemplo, é como se fosse um músculo ali. A gente vê a actina e a miosina se sobrepondo uma entre a outra. A gente tem um exemplo. Quando a gente reúne ali, que a actina ela sobressai sobre a miosina, a gente tem um exemplo ali de contração concêntrica em relação ao bíceps. Então, na contração muscular ocorre um encurtamento dos sarcômeros, a actina desliza sobre os filamentos de miosina que conservam os comprimentos originais. Com isso, a actina se sobrepõe à miosina. Mas para isso ocorrer, sabemos aí que tem outras questões, né? O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula.
Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem dependente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Tem um sistema nervoso que emite uma onda elétrica, e esse é o efeito que acontece ali quando a gente pega a fibra muscular, né, internamente. Então a actina sobrepondo a miosina e aí a gente tem a contração muscular. Um breve exemplo, né, para a gente poder entender um pouco desse contexto. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a
cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. A gente pôde também acompanhar o contexto histórico aí da anatomia, que é a ciência que trata da forma e da estrutura dos seres organizados, incluindo ossos, articulações, músculos. A gente também pôde ver aí o contexto histórico da anatomia, como a gente já falou anteriormente, sobre a origem da palavra, o significado da dissecação, onde algumas áreas da saúde fazem esse estudo, principalmente como a medicina, a fisioterapia, a educação física. A gente viu esse contexto, a origem da palavra anatomia. Brevemente, antes de a gente iniciar o sistema muscular, a gente falou sobre o aparelho locomotor, como ele é constituído, sistemas musculares, esquelético, a função principal, que é atuar em conjunto para que o corpo possa se locomover ou deslocar algum membro. Falamos também, principalmente, sobre os músculos, estriado, cardíaco, liso, sobre o que são músculos, que são estruturas individuais que cruzam uma ou mais articulações, através de sua contração são capazes de produzir o movimento. Então, os tipos de músculo, estriado esquelético, de contração voluntária, o liso, cardíaco, que tem a mesma aparência do estriado, porém ele tem a funcionalidade semelhante aí ao músculo liso. Então a gente falou dos três tipos de músculo, estriado esquelético, lisos e cardíacos. Também falamos aí sobre as principais funções do músculo: estabilização corporal, regulação do volume dos órgãos, produção de movimentos, movimentação de substâncias pelo corpo e produção de calor. A gente também teve a oportunidade aí de analisar os tipos de contração: concêntrica, excêntrica e isométrica, onde a concêntrica a gente tem um encurtamento do músculo durante a contração. A gente tem na excêntrica esse aumento no comprimento total do músculo durante a contração, e a isométrica, que ocorre quando o músculo contrai, quando produzimos força, sem alteração no ângulo de articulação. Então, aí recapitulando, a gente falou nessa aula mesmo sobre os tipos de fibra muscular. A gente começou falando sobre as fibras vermelhas de contração lenta, longa duração, baixa intensidade. Falamos também aí sobre as fibras de contração rápida, que são aquelas de curta duração e alta intensidade, então potência, velocidade. Então a gente falou um pouquinho sobre essas fibras musculares também. Enfim, chegamos aí no sistema esquelético, que a gente já vai discutir já nas próximas aulas, para a gente estar fechando aí o aparelho locomotor. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado pela paciência e pela compreensão de todos. Então até a próxima aula. Forte abraço.